Amém? Sem delongas, abra vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2. Porque Deus tem um sobrenatural para você hoje. Marcos, capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim as Escrituras: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque falava ele deste modo: Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando-o, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos e cubra vossas cabeças. Pai, meu Pai, aqui nós estamos diante da sua santa presença, Senhor. Peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados e as nossas transgressões. Deus, o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, meu Pai. Não há outro ser tão mais excelente a não ser o Senhor, que neste momento está assentado em seu trono, ainda que a terra está conturbada, muitas pessoas apavoradas, o Senhor está assentado no trono, meu Pai. Nessa noite, meu Deus, eu suplico e peço ao Senhor por sua graça sobre cada um de nós que aqui estamos, meu Pai. Pois nós não somos donos da nossa própria vida. Porque se o Senhor nos lançar no inferno hoje, o Senhor estará cumprindo a tua justiça. Mas é por meio da misericórdia e da graça que veio através do teu Filho Jesus Cristo que nós somos justificados e nós não somos consumidos, meu Pai. Peço ao Senhor, Pai, fale com cada um que aqui está. Porque se o Senhor não falar, o Senhor continuará sendo Deus, porque o Senhor não deve nada a ninguém. Como o Senhor disse para Jó, onde ele estava quando o Senhor criou as estrelas? Pai, o Senhor é santo, poderoso e exaltado, meu Deus. Eu suplico a Ti, sê conosco, meu Pai, e nos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Toma o seu assento, glorificando a Deus.
Observe uma coisa interessante que vai acontecer aqui. A Bíblia diz que Jesus agora ele está na sua casa. E o que me chama a atenção é que quando as pessoas ouvem falar de Jesus, a primeira coisa que eles vão fazer é ir até Jesus. Porque estar perto de Jesus é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. É por isso que onde Jesus estava, ele era rodeado de multidão. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus está em casa. E pelo fato daquelas pessoas saberem que Jesus está ali, muitas daquelas pessoas vão até aquele lugar. Porque o que me chama a atenção é que várias classes de pessoas estão diante de Jesus agora. Porque Jesus ele não olha pelo cargo que você tem. Jesus ele não vai olhar pela conta bancária que você tem. Jesus ele não vai olhar pelo carro que você tem. Jesus não vai olhar de que família real você é. Porque a Bíblia diz que no livro de Lucas capítulo 15, Jesus agora está reunido na casa de um fariseu. E a Bíblia diz que ali está publicano, ali está pecadores. Só que ali também está escribas e também está fariseu. Porque Jesus ele vai contar uma história de um bom pastor. Que o pastor perdendo a sua ovelha, ele vai atrás. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Lucas capítulo 15 que publicano está ali para ouvir Jesus. E da mesma forma os pecadores. Só que uma classe de pessoas como escribas e fariseus estão ali por outro motivo. Porque essa classe de fariseu e escriba, a vida toda deles foi para tentar Jesus ou pegar Jesus em alguma área da lei. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: por que você está aqui? Quando você saiu da sua casa, qual foi o primeiro desejo que você sentiu de estar aqui? Porque a Bíblia diz que publicano e pecadores estão ali para ouvir Jesus. Porque o ensino de Jesus é maravilhoso. Porque o ensino de Jesus ele foge do nosso caráter, Ricardo. Porque o ensino de Jesus ele confronta a nossa vida. E observe o que vai acontecer aqui. É muita classe de pessoas que estão ali reunidos. Porque até escriba ele vai na casa de Jesus. Então não se impressione quando você vê na casa de Deus algumas pessoas que vão ali com outros interesses. Quem sabe para ver se o pregador ele vai errar em alguma palavra. Quem sabe o pregador vai dizer alguma palavra que não está no contexto. Mas sabe nessa noite que é um Deus, que é um Cristo, que é um Espírito Santo que te contempla nessa noite. E Ele quer ver que dentro de você tem um espírito de um verdadeiro adorador. Porque a palavra do Senhor, ela diz em João capítulo 4, no seu versículo 24, que o Senhor procura os tais que adoram Ele em espírito e em verdade. Porque o maior prazer de Deus é Ele ver verdade dentro do seu coração. É por isso que o salmista, no Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, o Senhor contempla a verdade no íntimo. Então saiba nessa noite que o Senhor está contemplando o seu coração. Só que Jesus agora está reunido de muitas pessoas. O texto vai dizer que muitos fluíram para ali, tantos que nem mesmo a porta eles achavam lugar, e anunciava ali a palavra. Porque o maior prazer de Jesus é anunciar a palavra. Observe que o maior prazer de Jesus é falar do reino. Então você tem uma missão nessa noite, que o seu maior prazer é falar do reino. O seu maior prazer é falar da palavra de Deus. Porque quem tem um reino gosta de falar dele. É por isso que Jesus ele sempre falava da palavra de Deus, o reino de Deus, das coisas de Deus, porque isso tinha dentro do coração dele. Mas vamos olhar para a nossa vida, o que nós mais falamos? Na sua casa, o que você mais fala? No seu trabalho, o que é que você mais
deles? Fala. Glória. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se Deus olhar para o seu coração nessa noite, olhar para o meu coração, para o nosso coração, do que ele está cheio? Porque a Bíblia está dizendo que ele fala da palavra, então ele está cheio da palavra de Deus, do poder de Deus. É por isso que as pessoas gostam de estar perto de Jesus. Qual é o real sentido? Que as pessoas gostam de estar perto de você. Será porque você tem um carro bom? Um carro do ano? Uma conta bancária boa? Você tem uma das melhores casas? Ou será que é por causa da presença de Jesus? Ou será que é por causa da presença de Jesus? Porque o salmista Davi, no capítulo 51, ele vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito e não me afaste da sua presença. Observe que é o rei que está falando. Observe que Davi não vai dar importância para a coroa que ele tem. Davi não está dando importância para o palácio que ele tem. Mas essa noite o Senhor está te convidando a dar importância pela presença dele, pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória. Mas para nós é fácil valorizar outras coisas a não ser a presença. Mas foi ela que te trouxe aqui neste lugar. Foi a presença de Deus que te trouxe a esse ambiente. Porque por a sua própria vontade você não estaria aqui. Quem não queria estar em casa agora, sentado no sofá, assistindo uma televisão? Quem não gostaria de estar em casa agora, jantando na beira da televisão? Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra ao seu coração. E a primeira coisa que o Senhor, Ele já está te orientando: anele pela presença dEle. Tenha prazer de buscar a presença dEle. Tenha prazer de estar na presença dEle, porque só a presença dEle pode mudar a sua vida. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que alguns foram ter com Ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. Aleluia. Observe a situação desse homem. O primeiro defeito que ele vai ter é na sua questão espiritual. O segundo defeito que ele vai ter é na sua questão física. Porque esse homem está paralítico. Esse homem não tem recurso de si próprio para fazer alguma coisa. É necessário alguém fazer algo por ele. Então observe que esse homem está numa dependência de alguém. Alguém tem que fazer algo por ele. Não é assim com aquele coxo do Atos 3, que todos os dias alguém colocava ele na porta? E dura coisa é, irmão, depender dos outros. Mas essa noite o Senhor já está dizendo: começa a depender dele. Porque a Bíblia diz que aquele que permanece nele, ele permanecerá em vós. Porque depender dos homens é difícil. Porque muitas das vezes você quer uma coisa e os homens não querem fazer por você. Mas Jesus, ele pode solucionar todos os seus problemas. Porque o Salmos 46, ele vai dizer: o Senhor é o meu socorro na hora da angústia. Só Deus é suficiente para você. Só Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Porque esse homem está em uma dependência. E coisa difícil é depender dos homens. Mas nessa noite o Senhor vai te ensinar a depender dele. Porque Ele não te decepciona. O homem pode te decepcionar, mas Jesus, Ele não te decepciona. E a Bíblia diz que agora 4 desses homens, para manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, vai levar esse paralítico até Jesus. Só que, olha o que a Bíblia vai dizer: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Imaginem agora um homem paralítico em uma maca, 4 homens levando ele,
O lugar que dava acesso está cheio de pessoas e não tem como eles chegar até Jesus. Sabe por quê? Se nós muitas das vezes formos pela multidão, teremos muita dificuldade de chegar até Jesus. Se nós muitas das vezes formos como a multidão, teremos muita dificuldade de chegar até Jesus. Porque por mais que tinha muitas pessoas ali como multidão, não eram todos que estavam perto de Jesus. Então a primeira coisa que nós nessa noite vamos aprender, depois de queremos a presença de Deus, é romper a multidão. Porque se aquela mulher do fluxo de sangue não tivesse rompido a multidão, ela não tinha chegado até Jesus. O problema da nossa geração é que nós queremos ser como a multidão. E Jesus, Ele quer que nós sejamos como Ele. Porque a mesma multidão que está aplaudindo Jesus vai ser a mesma multidão que vai entregar Ele. É por isso que a Bíblia diz que Ele escolheu 12 e não foi a multidão. Porque a multidão tem quantidade, não tem qualidade. E Jesus nessa noite está procurando pessoas que tenham qualidade diante dele. Porque quantidade já tem muito. É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É por isso que nessa noite ele já está te dizendo que ele não está preocupado com a quantidade de pessoas que está diante dele. Mas nessa noite ele quer saber da qualidade que você veio ofertar a ele. Qual é a qualidade do seu culto hoje diante dele? Que maneira você veio hoje agradar a ele? Será que veio agradecer ou veio pedir? Será que você saiu da sua casa hoje e disse: Senhor, eu só vou te agradecer, porque eu já acordei, o Senhor já me deu o oxigênio que eu preciso, o Senhor já me deu um fôlego de vida, eu só vou te agradecer? Ou será que você saiu da sua casa dizendo: Senhor, resolve essa porta, se o Senhor não resolver, eu não te busco mais. Senhor, resolve essa situação, porque se o Senhor não resolver, eu abandono tudo. Senhor, entra nessa causa, porque se o Senhor não entrar, a partir de amanhã já não faço parte de nada. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: quem depende de mim é você. Glória! Não é eu que dependo de você. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que os discípulos estão no barco. E quando eles estão no barco, vem uma grande tempestade. E aquela tempestade é tão forte, magrão, que começa a balançar o barco. E a Bíblia vai dizer que Jesus está na polpa dormindo. Observe a situação, está tendo uma grande tempestade, o barco está balançando, mas só que Jesus está na polpa dormindo. Não é uma coisa de louco? Porque como pode agora Jesus dormir em meio a uma tempestade? É porque a situação não abala Jesus. Glória a Deus. Observe que a sua situação desesperadora não vai abalar Jesus, porque Ele conhece todas as coisas. Só que agora o que interessante, Jesus ele vai subir um monte, e Ele vai levar consigo Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que Jesus ele disse para os seus discípulos: ficai aqui que eu vou ali orar, mas vigiai para que não entre em tentação. E a Bíblia diz que Jesus se retira, e Jesus ele vai orar. Só que na primeira oração de Jesus, quando ele volta, ele encontra os seus discípulos. De que forma? Dormindo. Observe que a situação agora ele inverte, porque no barco quem está dormindo é Jesus, e quem está precisando é os discípulos. Mas Jesus acorda para solucionar o problema, porque ele sabe muito bem que ele poderia solucionar o problema. Ele só precisava de alguém que acordasse ele. Só que agora Jesus está no monte, quem está dormindo é os discípulos. E Jesus, quando vai ver aquela situação, ele vai dizer: se não puderes velar comigo nem sequer um minuto. E eu te faço uma pergunta: Jesus acordou eles? Não. Porque quem depende de Jesus é os discípulos, não é Jesus que depende dele. Jesus conta com eles, Jesus conta com a gente. Glória!
Mas o problema é que muitas das vezes, quando o Senhor quer contar com a gente estamos dormindo. Mas quando a situação aperta em nossa vida, a primeira coisa que nós vamos fazer é acordar Ele. E o Senhor está te dizendo: até quando você vai me acordar? E quando eu precisar de você, contar com você, e você vai estar dormindo. Porque é fácil. Quando algumas coisas saem do nosso controle, sabemos a quem recorrer. Sabemos a quem chamar. É isso que está acontecendo com os discípulos. Eles estão no barco. Está com um grande alvoroço, uma grande bagunça. É água para lá, água para cá, vento para cá, vento para lá. Aí eles vão dizer assim: Senhor, não te importa que nós perecemos? Aí Jesus levanta: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Jesus acalma tudo. Só que agora a Bíblia diz que ele vai para o monte orar e leva 3 consigo, contando que aqueles pudessem velar com ele. Você sabe muito bem porque Pedro cortou a orelha de Malco? Porque se Pedro tivesse vigiado e entrado em oração com Jesus, ele não tinha dado lugar ao seu temperamento e ter feito aquela cagada, e ter feito aquela burrice. Porque Jesus alertou ele antes: ore e vigie, para que não entre em tentação. Sabe qual é o nosso mal? Que muitas das vezes queremos orar, mas não queremos vigiar. O problema nosso é que passamos tempos orando, mas de vigilância está pouco. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: ore mais, mas também vigie mais, para que você não caia em tentação. Mas vamos voltar para o texto? E a Bíblia diz que por causa da multidão, eles não puderam se aproximar. Descobriram o eirado, em outra tradução quer dizer telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Observe uma coisa muito interessante, que ande com pessoas que te levem até Jesus. Aleluia. Porque Deus dá muita estratégia para te levarem até Jesus. Porque imagine esses homens agora vendo uma casa cheia, um lugar cheio de pessoas, e não sabendo como levar esse paralítico. Eles vão ter uma ideia: vamos levar pelo telhado, na parte de cima. Só que a ideia deles era tão boa que no lugar correspondente é que eles desceram a marca. Porque quando você está na direção de Deus, Ele te dá estratégia para vencer todos os obstáculos. Sabe qual é o seu problema? Que muitas das vezes você não pede direção para Deus para não conseguir vencer os seus obstáculos. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou dar a direção para você começar a vencer os seus obstáculos. Porque quando você está com Jesus, meu amigo, não tem nada que te pare. É por isso que nós vamos ver que quando Moisés está dizendo assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu te faço uma pergunta: quem abriu o mar? Foi Deus ou foi Moisés? Porque quem estava indo adiante era a presença. Era o próprio Deus. Não foi Moisés que abriu o mar com um cajado. Foi o próprio Deus que estava na frente. E todas as coisas que empecilha de Deus passar tem que se abrir. Todas as coisas que estão criando barreira na sua vida, o Senhor está dizendo nessa noite: eu vou começar a tirar. Aleluia. Todas as coisas que estão te impedindo de chegar à presença dEle, Ele está dizendo: eu vou começar a tirar. Glória a Deus. E eles vencem a multidão. Porque agora esse homem vai ter um lugar de destaque. É no centro que ele vai descer. Glória. E a Bíblia vai dizer: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E aqui fica uma coisa muito interessante. Que a primeira coisa que Jesus vai ver daqueles homens é a fé.
Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a sua fé hoje? Qual está o nível da sua fé hoje? Porque Jesus viu a fé desses homens. Só que para o paralítico ele vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Só que esse homem está paralítico, ele está necessitado de uma cura. Esse homem necessita se levantar, ser curado. E Jesus vai olhar para esse homem e vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Não é uma coisa de confundir a mente? Mas sabe qual é o segredo? Que Jesus ele vai trabalhar no sintoma, na prioridade. Jesus ele vai trabalhar naquilo que você necessita. Quem sabe você veio aqui hoje buscando um bem material. Jesus está dizendo: eu tenho perdão para você. Quem sabe você veio buscar um recurso de Deus e ele está dizendo: eu tenho perdão para você. Porque Jesus ele vai olhar interiormente. Porque a cura para esse homem era exteriormente. Mas o que era necessário, uma cura espiritual, era interiormente. E o Senhor nessa noite está dizendo: eu vou trabalhar interiormente dentro de você. É por isso que eu começo perdoando pecados. Porque para Jesus colocar um de pé é facinho, é só ele dar uma ordem. Mas perdoar pecado exige sacrifício dele. Observe que esse homem ele vai alcançar o perdão de Jesus antes de Jesus ir para a cruz. Não foi assim com Isaías capítulo 6? Quando Isaías ele vai ver a glória de Deus, a Bíblia diz que os seus serafins sobrevoavam, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Porque até os serafins têm que se reverenciar a Deus. O problema de nós é que nós se apresentamos diante de Deus de qualquer maneira. Porque imagine agora serafins que estão diante de Deus, diante do trono de Deus. Se eles cobrem o rosto, cobrem os pés, reverenciando a Deus, por que nós se apresentamos diante da presença deles de qualquer maneira? Observe que são serafins que estão assistindo diante de Deus, dizendo que Ele é santo. São serafins que não têm pecado. Então vamos ter mais reverência diante da presença de Deus? Só que o que vai acontecer é muito interessante. Isaías vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe que Jesus ele é muito bom e hábito de trabalhar com pecado. Porque ele vai dizer assim, que um dos serafins voou com uma tenaz. Observe que os serafins não foram ousados em pegar a brasa viva com a mão. Com uma tenaz ele voou e pegou uma brasa viva e passou nos lábios de Isaías. E a Bíblia vai dizer que o próprio texto vai dizer que perdoados estão os seus pecados. Aonde está o sacrifício de Cristo? Porque para perdão de pecado era necessário o sacrifício. Aonde nós vamos ver um sacrifício para perdão do pecado de Isaías? Isaías era profeta. Mas Isaías entendia que ele tinha uma natureza humana. Então nessa noite, você que prega a palavra, você que acha que é o santarrão, entenda, você é homem como qualquer outro. Você que se acha que tem um cargo, você que se acha que rege alguém, você que se acha que tem um cargo dentro da igreja, entenda, você não é mais santo do que ninguém. Porque hoje em dia, se eu sou líder das irmãs, eu sou mais santo do que a outra. Se eu sou um pastor, eu sou mais santo daquele que está lá no banco. É assim que está a nossa geração hoje. Uma disputa tão grande. Se você fala teologia, você é melhor daquele que não sabe nem o A nem o B. Mas nós vamos olhar para Isaías, um profeta usado por Deus, mas mesmo assim teve a necessidade de se apresentar diante do trono e dizer: eu sou um homem pecador. É por isso que Jesus não separa ninguém por nada. É por isso que eu gosto de Jesus. Que de vez ele ir para o templo, ele vai para a sociedade.
É por isso que eu gosto de Jesus, que o mesmo que está na biqueira, o mesmo que está usando droga, o mesmo que está no crack, ele tem o mesmo amor por aquele que está no templo. Aleluia. É por isso que o amor de Jesus está aqui, ó. Então não se limite. Não se limite de achar que ele não está te ouvindo. Porque a Bíblia diz que em Hebreus que nós devemos se apresentar com ousadia diante do santuário dele. Porque o véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que hoje nós temos acesso. Aleluia. Glória. Não acho que seu pastor ele é mais santo do que você porque ele dirige uma congregação. Não ache que um diácono ele é mais santo do que você porque ele está na porta servindo ao Senhor. Não ache que um obreiro ele é mais santo do que você porque ele está exercendo algo dentro da casa de Deus. Sabe por quê? João Batista serviu no deserto e ele ganhou um título de homem santo. Eliseu, ele serviu fora do templo, fora do tabernáculo e ganhou o título de um homem santo de Deus. O problema da nossa sociedade é isso. Mas essa noite a graça de Deus desceu aqui hoje para mostrar para nós que nós somos salvos por meio dela. Efésios capítulo 2 verso 8. Nós somos salvos por meio da graça. E isso não vem de nós, vem do Senhor. E a graça de Deus está aqui para mostrar que nós somos salvos por meio dela. Porque é a graça que nós não merecemos. Porque não adianta nós aplicarmos a lei às pessoas e esquecer de aplicar a graça. Porque a lei ela é sombra da graça. Eita glória. Porque o Velho Testamento ele é a sombra do Novo. Aleluia. O Velho Testamento ele veio mostrar que Jesus viria e ele salvaria todos. É por isso que ele está acima dos anjos. É por isso que ele está acima dos profetas. É por isso que ele está acima de Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Cristo cumpriu. Anjos falou, profetas profetizou, mas o Cristo cumpriu. E a Bíblia diz que agora esse paralítico se apresenta diante dele. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Obrigado, Deus. Aleluia. Porque ele vai trabalhar no seu sintoma hoje. Glória a Deus. Se você veio aqui hoje em busca de uma chave, de uma porta aberta, não. Ele está dizendo: eu tenho misericórdia para você hoje. Se você veio aqui em busca de um bem material, ele está dizendo: eu tenho outra coisa para você. Eu quero trabalhar no sintoma, dentro do seu interior. Eu quero forjar o seu caráter. Eu quero mudar o seu caráter. Eu quero mudar a sua índole. Eu quero mudar você, porque o evangelho é isso. Alguns pregam que o evangelho é religião. Não, mas eu prego que o evangelho é mudança de vida. Porque o efeito da palavra é mudar a sua vida. A religião foi os homens que colocaram. Os fariseus viviam uma religião, mas Jesus veio mostrar a mudança de vida. É por isso que Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou uma nova criatura. E a Bíblia vai dizer no verso 6: mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? É por isso que quem não conhece Cristo não conhece a Deus. Porque ele próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se uma religião ou uma denominação não prega Cristo, ela não pode levar até o Pai. Porque o único mediador entre Deus e o homem é o próprio Cristo. Então, nessa noite, se você quer alcançar e entrar no reino dos céus, vai ter que passar primeiro por Cristo. Se você quer entrar no santuário de Deus, estar nas moradas dele, como ele disse em João capítulo 16, que ele preparou um lugar, você vai ter que passar por meio dele. Porque é só por ele que você vai alcançar o céu.
É só por Ele que você vai assentar naquelas mesas celestiais. E só por Cristo. Só por Cristo, porque Ele disse: quem veio antes de mim é ladrão e salteador. O problema da nossa geração é que queremos criar vários meios para chegar até Deus. Porque nós estamos vendo uma geração que prega um evangelho triunfalista que não fala de Cristo. Nós estamos vendo os coaches que pregam um evangelho triunfalista que não fala de Cristo. Nós estamos vendo uma geração que está se levantando, pregando tais palavras que não fala do evangelho, que o evangelho ainda é sofrimento, que o evangelho ainda você vai padecer. Mas nós sabemos uma geração que está dizendo: vai dar tudo certo, você vai estar por cima e eles vão estar por baixo. E que isso vem mostrar que nós devemos ser servos, servir. É por isso que Cristo ainda é o verdadeiro evangelho. É por isso que Cristo ele ainda é a verdadeira essência do evangelho. Porque é muito fácil chegar aqui e falar para você: você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter bem materiais, e você ficar nessa terra. Sendo que o livro de Mateus capítulo 24 vai dizer: buscar em primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele está dizendo: que o desejo, a vontade e a obrigação de buscar é sua, e o prazer de dar é Deus. O prazer de dar é de Deus. Porque quando ele está dizendo que vai ser acrescentada, isso está mostrando que o próprio Deus vai acrescentar na sua vida da maneira com que você busca o reino dele. Mas o que é o reino? É o que Paulo disse, Romanos capítulo 3, verso 17, que o reino de Deus ele não é comida, que o reino de Deus ele não é bebida, mas ele é paz, é amor e é alegria no Espírito Santo. O problema da nossa geração é que trabalhamos tanto para comprar um carro, trabalhamos tanto para comprar uma casa, trabalhamos tanto para ter uma conta gorda no banco, mas não gastamos tempo, vida, para morar no reino dele. E Deus nessa noite quer tirar as escamas dos nossos olhos. No que você tem gastado tempo? Eu não estou falando de ir à igreja de segunda a segunda, não. Porque tem pessoas que vão à igreja de segunda em segunda, mas ela vive na fofoca, ela vive na mentira, ela vive no adultério, ela vive na prostituição. Porque se o livro de Mateus capítulo 25 vai dizer que aqueles homens que curavam, aqueles homens que expulsavam demônios, eles vão ser lançados no inferno. Meu irmão, olha para a nossa geração hoje. Quantos escândalos não está tendo com pastores? Quantos escândalos não está tendo? Sabe por quê? Quer fazer a obra de Deus, mas quer viver no pecado. Meu Deus, Quer estar na casa de Deus, mas quer viver uma vida de pecado. Quer estar na casa de Deus, mas quer viver na baladinha. Quer estar na casa de Deus, mas quer viver na prostituição. Quer estar na presença de Deus, mas quer viver uma vida de pecado. Mas nessa noite a graça dele está aqui, porque a graça dele, ela vai nos mostrar que ele não quer nos lançar no inferno. É nós mesmos que queremos ir para lá. Porque se Deus enviou o teu filho para nos salvar, é porque o prazer dele não é que nós iremos para lá. Mas o problema é meu e seu, que queremos estar na presença de Deus, mas queremos uma vida distorcida lá fora quando saímos aqui. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 2 que nós devemos se apegar às verdades ouvidas. Do que o autor está dizendo? Que se os anjos, quando eles disseram acerca da vontade de Deus, se cumpriu o justo juízo, imagine se nós negligenciarmos a vinda e o sacrifício de Cristo. É por isso que essa é a última era. Não vai achando que vai vir outro Salvador e não. Cristo é o suficiente. Cristo é o último. É por isso que nós estamos aguardando a segunda vinda dele, para nos resgatar a ele, para nos levar a ele. glória a Deus, glória. E ali
arrazoava em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Um que é Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoáveis sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: está perdoado os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Observe que Jesus primeiro tratou na causa. Agora ele vai tratar no físico. Aleluia. Porque tem muitas pessoas aqui que precisam se levantar e andar. Porque tem muitas pessoas aqui que o pecado abateu de tal forma que ela muitas das vezes não consegue se levantar. Só que Jesus, ele é muito inteligente, conhecendo o coração daquelas pessoas que estavam ao redor, sabendo que aqueles escribas estava arrosando o seu coração, estava pensando em seu coração, dizendo que o único que poderia perdoar pecado era Deus, mas o Cristo era o próprio Deus. Só que Jesus, ele confunde a ótica humana. Pensa num ser que consegue confundir a ótica humana. Já parou para analisar que muitas das vezes você fala: eu não quero ir para o culto, mas você vem para o culto. E quando você vem aqui, você sai revigorado, sai cheio de vigor, sai cheio de alegria, cheio de poder, porque Jesus, ele é apto para confundir a ótica humana. Porque Jesus agora, ele está num tanque de Betesda, ele vai dizer para o homem: quer ser curado? Porque como pode? Ele está vendo o homem naquela situação e vai perguntar: quer ser curado? Pela ótica humana, é claro. Mas Jesus, ele quer ver algo no nosso interior. Porque imagine ele olhando para Moisés: eu vou te enviar, você vai fazer prodígio, maravilha, vai Moisés. Aí Moisés vai dizer: eu nem sei falar. Em outras palavras, ele está dizendo: eu acredito em você, eu sei que você pode exercer o ofício. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Saiba nessa noite que se o Senhor te chamou para tal obra, fique garantido, fique firme, porque ele tem o poder para terminar. Aí Jesus vai dizer: levanta, anda. Nessa noite o Senhor está dizendo: levanta, anda. Ele já perdoou os seus pecados, ele já te lavou, ele já te purificou. O sangue dele tem este poder. Ele está dizendo para você: levanta, anda. Levanta, anda. Porque ele é contigo. Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Ele pode mudar a sua casa. Ele pode mudar a sua família. Ele pode mudar a sua vizinhança. Mas ele quer que você levanta e que você ande. Porque se ele só levantar, você vai ficar no conformismo. Mas é necessário andar. Porque o Senhor quer te ver em movimento. O Senhor quer te ver em movimento. Não fique parado, não fique nessa zona de conforto. Levanta e anda. Porque Ele quer fazer coisas grandes. E Ele vai dizer: ora, para que sabes que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Levanta-te, anda, toma o teu leito. Não era mais fácil dizer para ele: levanta e anda, mas não carrega o seu leito? Você sabe por que Jesus está dizendo para ele carregar o teu leito? Para ele lembrar de onde ele saiu. Você sabe por que o Leca tem que carregar o leito dele? Para ele lembrar de onde o Senhor tirou ele. Você sabe por que o Senhor nos manda carregar o leito? Para mostrar da onde Ele nos tirou. Porque quem era o Leca há 11 anos atrás? Quem era nós há uns tempos atrás? É só Ele que faz isso daqui. Quem era o Leca
colega que ficava sentado nessa padaria. É só Ele que faz isso daqui. É só a obra do Espírito Santo que tem o poder de transformar a nossa vida. As pessoas não vão mudar a nossa vida. As pessoas não vão mudar o nosso caráter. As pessoas não vão mudar o nosso coração. O único que tem o poder de mudar o nosso coração, a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Mas é necessário carregar o leito. É necessário carregar o leito e ir para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. É por isso que eu disse: está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Porque Deus, Ele quer manifestar o sobrenatural em você. Observe que esse homem, ele vai marcar a história. Pessoas vão glorificar a Deus através dele. É por isso que Cristo, Ele quer manifestar o poder dele em você, para que outras pessoas possam glorificar a Ele através de você. Ainda que os homens da nossa geração estão recebendo glória para si, o Senhor quer manifestar o poder dele em você, para que outras pessoas venham glorificar a Jesus através de você. Mas há uma necessidade da nossa parte: é se levantar, é andarmos e carregar o nosso leito. Se coloca de pé. Tem uma ordem de Deus para nós nessa noite. É levantarmos. Saia dessa zona de conforto. O Senhor não quer que você vive nessa zona de conforto. Rompa o sobrenatural com Ele. Tome uma atitude como Pedro. Pise nas águas. Porque quem chamou não foi qualquer homem. Quem chamou foi Cristo. E ande. Não vive como água parada, porque Ele é a própria fonte. E é fonte que roga para o rio da vida. Então nessa noite, fique com essa palavra: levante, anda, porque Ele já perdoou os seus pecados. Dê uma linda salva de palmas para Deus.